Caríssimos alunos, vamos estudar equilíbrio químico, partindo do conceito de reação reversível. O que é uma reação reversível? É aquela reação na qual as substâncias iniciais transformam-se nas substâncias finais, isto é, os reagentes transformam-se em produto. Porém, esses produtos regeneram aos reagentes. Nem todas as reações são reversíveis. Por exemplo, uma reação de combustão, elas são reações irreversíveis. Um exemplo que eu posso indicar é o gás butano. Ao queimar o gás butano, ele é transformado em produto. Porém, os produtos não se transformam no gás butano. E a reação é completa, isto é, todo o gás butano se transforma em produtos. No caso da reação reversível, a reação não se completa, isto é, nem todos os reagentes se transformam em produtos. Um exemplo aqui é da amônia. A amônia, a reação de formação da amônia, que é formada a partir de nitrogênio e hidrogênio. Porém, à medida que essa amônia começa a se formar, ela vai se decompondo, isto é, vai ser transformado em nitrogênio e hidrogênio. Então, portanto, essa reação é chamada de reação reversível, porque, olha, essas substâncias iniciais aqui são os reagentes, aqui é o produto. E esse produto, as substâncias iniciais se transformam em produto e o produto transforma-se em reagente. Portanto, uma forma de representar uma reação reversível é apresentando essa seta dupla, que indica, nesse sentido, reação direta, nesse sentido, reação inversa. Isto é, reagente transformando em produto, reação direta. Produto se transformando em reagente, reação direta. Seta dupla indica a representação da reação reversível. No início, a velocidade da reação direta é maior do que a velocidade da reação inversa. Com o decorrer do tempo, como os reagentes estão sendo consumidos, essa velocidade está diminuindo. Como ocorre a formação de produto, está aumentando a sua concentração, essa velocidade em sentido inverso está aumentando. Vai chegar a um determinado ponto que a velocidade em sentido direto torna-se igual à velocidade em sentido inverso. Então, é o momento em que a reação se encontra em equilíbrio. E todos os participantes se mantêm a concentração constante. Definindo constante de equilíbrio em função das concentrações. Dada a reação reversível, a reação de formação da amônia, podemos escrever a equação de velocidade da reação direta como sendo igual constante de velocidade multiplicado pela concentração dos reagentes, isto é, produto da concentração dos reagentes, onde cada termo de concentração é elevado a um expoente que é igual ao seu coeficiente estequiométrico. Então, coeficiente estequiométrico 1, então expoente 1. Coeficiente estequiométrico 3, então coeficiente 3. Para a reação inversa, a velocidade vai ser igual constante de velocidade da reação inversa multiplicado pela concentração do reagente, elevado ao expoente 2. Por quê? Se você ver aqui, o coeficiente da amônia é 2. No momento em que esse sistema estiver em equilíbrio, essas velocidades são iguais. Velocidade em sentido direto igual velocidade em sentido inverso. Portanto, podemos dizer o quê? Que essa expressão é igual a essa. Então, essa expressão aqui é igual a essa. Organizando aqui. Nós vamos ter um quociente das constantes de velocidade. Quociente de uma constante é igual a uma outra constante. A partir da reação reversível, eu posso escrever a sua constante de equilíbrio, aplicando a definição seguinte. A constante de equilíbrio em função das concentrações vai ser igual,
veja que do lado do produto tem um produto, então vai ser a concentração desse produto elevado ao expoente 2, que equivale a seu coeficiente aqui na equação. Aí você vai dividir pelo produto da concentração dos reagentes, isto é, você vai multiplicar a concentração de N2 pela concentração do H2. Coeficiente 1, expoente 1. Coeficiente 3, expoente 3. Coeficiente 2, expoente 2. Podemos também expressar a constante de equilíbrio em função das pressões parciais. Só podemos escrever essa constante de equilíbrio em função das pressões parciais para os componentes da reação que se encontraram no estado gasoso. Vamos resolver alguns exercícios. Primeira questão. Escreva as expressões das constantes de equilíbrio em termos de concentração e em termos de pressão, se for o caso, para as seguintes reações. Temos aqui a primeira equação química em equilíbrio. Se você perceber, CO2 é gasoso, aqui é gasoso, hidrogênio, CO2, monóxido de carbono gasoso, H2O líquido. É o único que não vai ser incluído na constante de equilíbrio, nem em função das concentrações, nem para a constante de equilíbrio em função das pressões parciais. Por quê? Durante a reação química, a concentração da água praticamente não se altera, se mantém constante. Então, Kc vai ser igual, no lado aqui dos produtos, tem duas substâncias, então vai ser o produto dessas duas substâncias. Você vai multiplicar uma pela outra. Desculpa. Você não vai envolver o estado líquido. Então, Kc igual concentração de CO elevado a expoente 1. Por quê? Coeficiente estequiométrico igual a 1 dividido pelo produto da concentração dos reagentes. Veja que nós temos dois reagentes, você vai multiplicar a concentração de um pela concentração do outro. Concentração de CO2 multiplicado pela concentração do H2. Em função das pressões parciais, como é que ficaria? Kp, constante de equilíbrio em função da pressão. Você apenas vai substituir a representação de concentração, que é o colchete, pela letra P, que representa a pressão. Então aqui vai ficar pressão parcial do CO dividido pressão parcial de CO2 multiplicado pressão parcial de H2. Para a letra B, todos se encontram no estado gasoso. Então, Kc vai ser o quê? Produto da concentração dos produtos. Primeiro termo elevado ao expoente 2. O outro aqui, Cl2 elevado ao expoente 2. Dividido pela concentração do HCl elevado a 4. Multiplicado pela concentração do oxigênio elevado ao expoente 1. Em termos de pressão parcial, substitui aqui o colchete pela letra P. Então, Kp vai ser igual
Pressão parcial de H2, pressão parcial de Cl2, aqui, pressão parcial de HCl, pressão parcial de O2. Letra C. A letra C, o reagente encontra-se no estado sólido, então não vai ocorrer praticamente alteração do sólido. A concentração do sólido não se altera, então é envolvido aqui para a constante de equilíbrio em função das concentrações somente o meio aquoso. Como não tem nenhuma substância aqui no estado gasoso, então não podemos escrever a constante de equilíbrio em função das pressões parciais. Podemos escrever apenas a constante de equilíbrio em função das pressões, em função das concentrações, que vai ser a concentração do H+, multiplicado pela concentração do Cl-. Questão 2. O gráfico a seguir mostra a variação em função do tempo da concentração de A, B, C e D durante a reação de 3,5 mol por litro de B a 25 graus Celsius. Observe que as concentrações de A, B, C e D, para o cálculo de KE, o KE representa a constante de equilíbrio, estão indicadas no gráfico. Então, observe o gráfico, considerando a reação A mais B formando C mais D. Esse sinal de igualdade aqui está representando a condição de reação reversível. Então, que é a reação reversível. Então, a pergunta: qual foi o tempo em minutos que o equilíbrio foi alcançado? Muito bem. Curva decrescente indica consumo de reagentes. Aqui nessa parte aqui, linha horizontal indica situação de equilíbrio. Curva ascendente indica formação de produto. Na linha horizontal indica que ocorreu uma situação de equilíbrio, caso que as concentrações se mantêm constantes. Então, na situação de equilíbrio, você pode verificar aqui que está no valor de 10, a partir da linha horizontal aqui, 10, então seria 10 minutos. Na letra B, calcule o valor da constante de equilíbrio. Primeiro vamos escrever a expressão que representa a constante de equilíbrio. Então, vou colocar Kc, porque vamos escrever em função das concentrações. Produto da concentração dos produtos dividido pelo produto da concentração dos reagentes. Então, ficaria concentração de C multiplicado pela concentração de D. Como os coeficientes estequiométricos é igual a 1, portanto, os expoentes também vão ser igual a 1. Concentração de A multiplicado pela concentração de B. Quais são as concentrações do C, do D, do A e do B? Temos que ver aqui no gráfico. C e o D, concentração. Esse valor aqui está entre 2 e 3 a igual distância, seria 2,5. Então, ficaria 2,5 que multiplica 2,5. Aqui, A e B seria 1. Você vai multiplicar 1 vezes 1. Então, Kc vai ser igual a 6,25.
Questão 3. A altas temperaturas, N2 reage com O2 produzindo NO, um poluente atmosférico. Ele mostra aqui a reação reversível. A temperatura de 2000 Kelvin. A temperatura de 2000 kelvins. A constante do equilíbrio acima é igual a 4 vezes 10 a menos 4. Então, representar aqui 4 vezes 10 a menos 4. Nesta temperatura, se as concentrações de equilíbrio de N2 e de O2 forem, respectivamente, 4 vezes 10 a menos 3 e 1 vezes 10 a menos 3. Aí vem a pergunta, qual será a de NO? Isto é, qual será a concentração de NO? Então, a partir da expressão da reação química aqui, você escreve o Kc, constante de equilíbrio. No reagente, temos N2 e O2. No produto, temos o NO. Somente no produto só tem uma substância. Ficou concentração do NO com seu coeficiente estequiométrico é igual a 2. Então, vem um 2 para cá. Você vai dividir pelo produto da concentração dos reagentes. Isto é, multiplicar o N2 pelo O2. Veja que seus coeficientes estequiométricos é 1. Portanto, esse expoente aqui vai ser 1. O que a gente vai fazer agora? Substituir. Então, Kc, eu sei o valor que é 4 vezes 10 a menos 4, que é igual NO, ele pede para calcular. N2 temos 4 vezes 10 a menos 3. O temos 1 vezes 10 a menos 3. Só fazer agora os meios pelos extremos. Aí temos concentração de NO ao quadrado igual 4 vezes 4, 16. Aqui nós temos um produto de potência de mesma base, que a base é 10. 10 a menos, menos 6, menos 10. Então, que vai ser NO, a raiz quadrada de 16 vezes 10 a menos 10. Portanto, concentração de NO fica 4 vezes 10 a menos 5 mol por litro.